vítimas de violência, utilizando principalmente as tecnologias da informação e comunicação no contexto da pandemia. O evento está sendo gravado, né? Gostaria que todos que fossem participar tivessem ciência. E entendo que é uma fala polêmica e as pessoas que estarão conosco dividindo, né, suas experiências e sua fala são duas colegas que têm expertise, que têm uma caminhada, né, que vão nos ajudar a pensar sobre esse assunto. E também gostaria de falar, né, que a colega Jailane, que é responsável no Estado pelas políticas, né, de atenção a mulheres vítimas de violência, ela estaria conosco, mas de última hora ela teve um impedimento, né, mas também quero agradecer que ela está sempre conosco na comissão, ajudando a pensar, né, e a conversar sobre a importância da nossa qualificação na psicologia, cada vez mais nesses processos, né, de consideração das múltiplas violências, né, que a mulher sofre aí na nossa sociedade contemporânea e de como que a gente tem um dever que é ético, que é político, de fazer o enfrentamento disso. Então, sem mais delongas, né, vou chamar a nossa primeira convidada. Ela fará a sua apresentação, né, situar um pouco a sua trajetória de formação e profissional, e ela terá 20 minutos para sua explanação. Posteriormente, a segunda convidada, e aí nós vamos abrir para blocos de perguntas. Então, à medida que, caso vocês já tenham questões, já podem ir colocando no chat, né? Ou à medida que a gente for ouvindo, né, a exposição das convidadas, vocês podem ir colocando, que o pessoal da comunicação do Conselho de Psicologia está nos auxiliando no levantamento dessas questões e na organização dos blocos de perguntas que nós vamos dividir, tá bom? Então, vou passar a fala, primeiramente, para a psicóloga Cláudia Natividade. Bem-vinda, Cláudia, e boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Confesso que estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu faço parte de uma reunião virtual, assim, com tantas pessoas, né? Então, é uma experiência nova. E já agradeço muito, assim, né, a presença de todas vocês, o convite também do Conselho Regional de Psicologia, né? Agradeço essa caminhada interessante, né, que a minha trajetória profissional me propiciou até agora, especialmente com a equipe, né, do Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres, que está aqui, né, que é a Sandra, que vai falar da nossa experiência lá, está a Simone também, né, que é assistente social, está a Sara, que é também psicóloga lá no Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. Só para explicar um pouco para vocês, né, assim, o Centro Risoleta Neves é um equipamento estadual, a despeito da gente saber, né, que na estrutura das políticas públicas, esses equipamentos, né, ou seja, os centros de referência, eles são estruturas municipais, né, mas o Centro Risoleta Neves, ele é um centro estadual, e a gente trabalha no atendimento das mulheres em situação de violência e tem também o objetivo de potencializar todas as metodologias de atendimento às mulheres e também, né, fazer um diálogo com o Estado de Minas Gerais e o repasse dessas boas práticas de atendimento às mulheres em situação de violência, né? Então, eu assumi o centro em janeiro, né? Eu já tenho aí uma grande trajetória nessa área, né? No final do ano passado, eu fiz 30 anos de formação em psicologia,
E esse novo desafio aparece e logo com ele a pandemia, né? E a gente estava num momento de estruturação, reorganização da metodologia, né? A escrita da metodologia, né? Como uma referência técnica do trabalho, e a gente se viu às voltas com essa pandemia e o desafio de promover o atendimento para as mulheres em situação de violência por esse meio virtual. O meu objetivo aqui é falar de uma forma geral, assim, sobre essa área em desenvolvimento, né, que é o atendimento psicológico mediado pelas TICs, as tecnologias de informação e comunicação, e depois, né, Sandra vai falar um pouco mais sobre o cotidiano do trabalho, o que a gente tem encontrado, tem se deparado, né, e como que a gente tem manejado todo esse cenário absolutamente desafiador para todo mundo. Né? Falar, né, assim, dos atendimentos psicológicos mediados por TICs e falar também do nosso contato, né, mediado por TICs, né, é falar de alguma coisa que, na verdade, sempre esteve presente na nossa vida, mas que agora toma uma dimensão muito maior do que era antes, né? E quando a gente vai trabalhar com nessas modalidades, né, nas modalidades mediadas por TICs, a gente encontra, né, inclusive na literatura mais internacional, porque a literatura nacional, ela ainda, né, tem poucos estudos relacionados com essas formas de atendimento, né, dentro da psicologia, mas ela é muito antiga em vários outros lugares, por exemplo, na Austrália, no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, né, são lugares que já têm ou já trabalham com essa prática há muito mais tempo do que nós. Né? Eles são atendimentos, né, que trazem ali uma segurança e um conforto profissional, né, porque a gente está dentro da nossa casa, né, e também, né, muitas pessoas que têm recebido, né, ou que já receberam há mais tempo, né, que já tem uma prática desse atendimento mediado por TICs, também afirma, né, que esse sentimento de segurança e de conforto é importante aí nessa interação. A gente tem uma possibilidade de atendimento bem mais expandida, né, visto que eu aqui na minha casa posso atender pacientes em vários lugares do mundo, né? A gente tem maior flexibilidade de agendamento, né, por esse meio. O uso do tempo, por exemplo, de deslocamento que a gente tem, né, de ir para um consultório, para ir para um serviço público, ele diminuído, ele pode ser revertido em outras categorias de uso do tempo, né, inclusive o tempo para uma formação profissional, né, e hoje a gente tem visto que isso tem se tornado uma realidade, visto que muitas pessoas têm buscado mesmo, né, uma formação por meio de cursos, né, aqui a gente também está em um momento que a gente pode considerar também formativo, né, de trocas. Esse tipo de trabalho, né, ele também traz uma diminuição da sobrecarga com manutenção do espaço físico, aluguel, mobiliário, né, facilita acesso de pacientes e clientes com determinadas condições de saúde, né, ou mesmo com deficiências, né, então vamos pensar, por exemplo, uma mulher, né, que teve filho recentemente. Então, o tempo de deslocamento que ela levaria, né, para um serviço público, ou mesmo para um consultório, né, pode ser otimizado, né, a partir do momento em que ela está ali, né, numa condição de amamentação, por exemplo, fazendo esse atendimento, né.
e também por questões financeiras, né? Muitas pessoas, e a gente sabe que essa é uma realidade, inclusive para muitas mulheres em situação de violência, o deslocamento na cidade, né, ele traz aí, né, uma questão financeira significativa para a vida dessas mulheres, né? Então, assim, esse é um cenário geral, né, assim, que os estudos indicam, né, que as procuras que a gente faz na internet, inclusive a partir da nossa experiência, tem demonstrado. E eu gostaria de colocar aqui, né, a minha fala dividida em 3 partes. Uma parte em que eu vou abordar mais questões legais relacionadas a esse tipo de atendimento. Uma outra parte em que eu vou fazer uma abordagem de questões éticas e técnicas relacionadas a esse atendimento. E uma outra parte em que eu vou trabalhar, assim, os conhecimentos tecnológicos necessários para oferecer esse tipo de atendimento, seja na condição de um serviço de política pública ou também enquanto profissionais liberais, ok? Então, a primeira parte, né, da exposição, as questões legais. Eu presumo que seja do conhecimento de vocês que a gente tem uma resolução, que é a resolução do CFP 11 de 2018, que vai descrever como o atendimento psicológico mediado por TICs tem que se dar, né, deve se dar. Essa resolução, ela é uma resolução que trouxe um avanço muito grande, porque ela reformula uma série de critérios que haviam em outras resoluções, como, por exemplo, a obrigatoriedade de ter um site, né, oferecer o serviço a partir de um site e etc. A partir dessa resolução, né, essa não é uma condição, mas é condição para oferecer o atendimento psicológico mediado por TICs, que nós, profissionais de psicologia, façamos um cadastro lá no site do Conselho Federal de Psicologia, que é o e-IFEMPSI, né? E lá, cada uma vai descrever as práticas que pretendem ser oferecidas, né? Porque pode ser também supervisão, pode ser o próprio atendimento psicológico, orientação, enfim, né? Todas as nossas modalidades de trabalho que podemos oferecer. E no final do cadastro, a gente dá um ciente de que a gente leu toda a resolução e entendeu, né, as responsabilidades que estão envoltas ali desse tipo de atendimento. A gente teve uma outra resolução, que é a 4 de 2020, que, né, foi publicada logo no início da pandemia, e essa resolução, ela modifica temporariamente a resolução 11 de 2018, e uma das modificações da resolução é exatamente a suspensão de um artigo, né, que tinha lá a proibição do atendimento de pessoas em situação de violência, né? E, a partir de então, a gente inicia essa experiência, né, e procurando aí também se apropriar das experiências que nós temos, né, inclusive num cenário internacional, e os cuidados que precisamos ter para oferecer o atendimento psicológico mediado por TICs. Porque pode parecer, né, à primeira vista, que é a mesma coisa do atendimento face a face, né? Mas a gente precisa de ter, né, cuidados em específico para fazer esse trabalho também do atendimento mediado por TICs, tá? E aí eu passo agora a segunda parte da apresentação, que está relacionada a questões éticas, né?
Bom, primeiro, todo oferecimento do trabalho, né, ele tem que ser oferecido a partir de critérios de qualidade, critérios técnicos, né? E aí a dimensão técnica e ética, né, elas se fundem, né? E esse oferecimento, ele deve ser dentro dos limites da formação e dentro dos limites de um treinamento profissional. No caso em específico que a gente faz a discussão aqui, né, que é o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, é necessário, né, que se tenha estudos especializados, experiência profissional, supervisão, né? Então, é um atendimento em específico que profissionais de psicologia precisam se apropriar, né, desses sistemas mesmo, né, de conhecimentos e de técnicas para prover um atendimento de qualidade, né? Porque, senão, eu estou incorrendo em uma falta promover esse atendimento mediado pelas TICs, que vai ser o terceiro ponto, né, que eu vou falar de forma mais minuciosa, inclusive contextualizando com esse cenário, né, com o qual a gente está trabalhando, que é o atendimento das mulheres em situação de violência, ok? Então, assim, são os critérios de qualidade, né? Nós, profissionais de psicologia, precisamos avaliar a adequação do meio tecnológico junto à pessoa atendida, né? Porque eles são muito variados. Eles podem ser, né? Chamada de voz, videochamada, chamada de texto, né? Mensagem de texto, melhor, né? Eles podem acontecer sincronicamente, ou seja, eu marco com a pessoa que eu vou atender, que eu vou enviar a mensagem e converso com ela de forma, né, sincrônica ao mesmo tempo, ou pode ser também, né, que a minha categoria de atendimento, ela pode prover a possibilidade de ser atendimento assincrônico, ou seja, a pessoa vai me mandar uma mensagem e eu tenho ali, né, até um tempo, até um dia, até 2 dias para responder aquela mensagem, né? E essas formas de atendimento, né, todas elas são negociadas com a pessoa que a gente atende, né? A Sandra vai explicitar um pouquinho, né, qual foi a metodologia que nós construímos lá dentro do CERNA para o atendimento das mulheres em situação de violência, tá? Eu tenho que me certificar que a pessoa que eu vou atender entende riscos e benefícios daquela prática. E essa avaliação, ela precisa ser uma avaliação continuada. Então, desde o início do oferecimento desse tipo de atendimento, né, há ali uma conversa entre profissional e pessoa atendida que vão fazer toda essa avaliação, ok? É importante que eu, profissional, conheça a realidade local da pessoa atendida e que eu tenha a possibilidade de desenvolver um trabalho em rede, inclusive se eu tiver que acessar algum serviço de urgência, né? E como a gente trabalha com mulheres em situação de violência, né? E a gente sempre trabalha na dimensão do risco, né, dela sofrer outras violências, né, inclusive na constância do atendimento, das referências, né, que nós, serviços de políticas públicas, fazemos. Então, nós temos que ter isso muito bem organizados, né. Lá no CERNA, por exemplo, a gente tem, né, os contatos da mulher, contatos de pessoas de referência, né, que a gente pode acessar. A gente se certifica de que ela saiba como ela vai procurar ajuda, quando ela vai procurar ajuda, né, os telefones institucionais que ela pode acessar, caso seja necessário, e etc, etc, né?
A gente precisa, né, nós profissionais, precisamos avaliar riscos e benefícios de determinados casos. Por exemplo, questões que têm uma interface com a saúde mental. Seus quadros de estabilidade ou de instabilidade, né? Questões também relacionadas com o uso abusivo de álcool e outras drogas, ideação suicida ou tentativas, né, passadas de suicídio. Então, todas essas avaliações, elas precisam estar muito... Meu som parou um minuto, né? Ah, ok. Mas o que eu estava dizendo é que... Foi rapidinho, Cláudia, que falhou. Ah, então tá certo. Vim rápido, então. Tô ligada aqui. Mas o que eu dizia, né, é que todos esses elementos, eles precisam ser considerados para o oferecimento e para, né, o atendimento mediado pelas TICs, né? A gente precisa também avaliar o nosso ambiente, né, em que estaremos, para que a gente possa prover esses atendimentos e também avaliar os ambientes em que as pessoas vão receber esses atendimentos, né? No sentido da eficácia, da privacidade, da segurança, se o atendimento vai ser em casa, qual que é o local, qual que é o horário, se vai ser no trabalho. Então, assim, as nossas experiências, elas estão sendo muito diversificadas. Sandra vai explicitar mais isso, né? Até de mulheres, por exemplo, que escolheram fazer o atendimento psicológico dentro do carro, porque era o lugar mais seguro que ela encontrou ali naquele momento para fazer o atendimento, né? Esse não é um impeditivo em si, né? Mas isso sempre fica no nosso horizonte de avaliação, ok? E por último, né, para fechar a minha fala, as questões tecnológicas, que nós precisamos nos apropriarmos para que a gente faça uma boa referência nessa modalidade aí virtual, né? Primeiro, as questões dos nossos equipamentos, da conectividade, iluminação, segurança e também da pessoa, né? E nos casos dos atendimentos de mulheres em situação de violência, nós temos cada vez mais, né, pensado e buscado soluções e contatos com as mulheres para identificar esses aplicativos espiões que podem estar ou nos celulares ou mesmo nos computadores, né? Então, esses aplicativos, né, eles são usados por empresas, por pais, né, tem aí as perspectivas de controle parental, né, e eles podem ser usados também para essa condição, né, de espionar mesmo e com esses sentidos de má fé, né, no caso aí das mulheres em situação de violência, quando, né, supõe-se que uma pessoa, né, deveria, né, ter o controle, né, de toda a situação, das relações da mulher, com quem ela conversa, o que ela conversa, né, esse é um cenário, vamos dizer assim, mais ou menos padrão, com o qual a gente trabalha quando a gente vai atender as mulheres em situação de violência, né? Eles não são... eles são aplicativos vendidos por empresas registradas, a gente não tem uma legislação, vamos dizer assim, que proíbe esse tipo de aplicativo, né?
mesmo porque eles trazem ali algum tipo de benefício quando bem utilizados, né? Mas eles também não podem ser encontrados, por exemplo, na Google Play e na App Store. Geralmente, eles são baixados pela internet, também tem um risco de vírus, né? Mas eles, com uma pesquisa rápida na internet, a gente consegue identificar, né, as vendas desses aplicativos, né? E até também, se for o caso de verificar se os nossos equipamentos têm, né? Tem lá alguns tutoriais na internet também que são instrutivos nesse campo. E alguns sinais, né, de alerta sobre a presença desses aplicativos espiões. Por exemplo, né, quando a imagem some e desaparece sozinho, ou no computador, ou mesmo no telefone celular. Quando tem um consumo inesperado de bateria, né? Quando tem algum comportamento estranho do sistema operacional, mesmo do aplicativo, né? Quando tem, né, às vezes, o aparecimento de um aplicativo ou um processo desconhecido, né? Então, são todos sinais, vamos dizer assim, mais ou menos fáceis de serem identificados e para que a gente possa procurar os aplicativos espiões e também possa orientar as pessoas quando a gente está ali trabalhando, né, nesse cenário que é um cenário de risco, tá? Perguntar, né, assim, para as mulheres se alguém tem ou teve acesso àqueles equipamentos, né? Às vezes a mulher até ganhou o celular, né, do próprio agressor, e aí já vem com o aplicativo espião instalado. Então, assim, é um mundo, gente, que a gente precisa se apropriar dele, né, em termos de conhecimento, para que a gente possa orientar as mulheres e fazer um atendimento de segurança, né? Como eu já disse, né, na própria internet tem lá alguns tutoriais de como fazer a remoção, mudar senhas, né, perguntas de segurança, de tudo, né, de tudo, do celular, das redes sociais, criar um outro e-mail, né, verificar se tem vírus, instalar um antivírus, então, restaurar o celular ou mesmo o equipamento com dados de fábrica. Então, a gente tem que se apropriar desses conhecimentos para que a gente possa aí conseguir construir com as mulheres, né, sistemas de segurança de atendimento, né? Eu vou parar por aqui, né? E aí vou deixar para a gente fazer essa conversa, as perguntas de vocês, que, né, eu espero que sejam várias, para que a gente possa conversar mais ao final, tá bom? Muito obrigada pela atenção e vou desligar a minha câmera para a internet aqui também ficar boa e a gente vai conversando, tá bom? Obrigada, Cláudia, pela aula de aprendizado. Fico pensando que muitas coisas que você traz, né, eu acho que auxiliam a nossa prática, não só com este público, né, lógico que tem orientações que são, né, para mulheres em situação de violência, mas esse campo, né, da atuação com TICs ainda é um campo a ser desbravado por nós, né, a gente não tem qualificação, não tem formação, então, muito obrigada pelas contribuições, tá? Passo agora, então, para a nossa segunda, mas não menos ilustre convidada, Sandra Flores, para que também possa se apresentar, dizer da sua trajetória, da sua formação, né? E trazer a sua explanação, as suas contribuições, para que possamos depois, então, abrir o debate, tá bom? Seja bem-vinda mais uma vez, e a palavra está com você, Sandra. Obrigada, Cris. Bom, Cláudia iniciou dizendo que está nervosa, também vou ter que confessar que eu também estou nervosa, né, assim, uma adaptação, né, diante dessa nova forma aí de contato
com as pessoas, né? Mas eu queria dar boa tarde a todas e a todos presentes, né? E me apresentar. Meu nome é Sandra Maria Flores, eu sou psicóloga do Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher, psicóloga clínica e atualmente eu sou co-coordenadora da Comissão Mulheres e Questões de Gênero do CRP também. E a minha trajetória, né, assim, com mulheres em situação de violência, ela se dá desde antes, né, desde a graduação. Então, assim, é muito bom poder compartilhar essa minha experiência aqui com vocês hoje, ver o quanto esse evento está cheio, né, de pessoas interessadas nessa temática. Eu noto, assim, que a violência contra a mulher na nossa sociedade tem sido cada vez mais identificada pelas mulheres, né, e as mulheres, então, têm buscado cada vez mais auxílio para enfrentar isso, né, e isso convoca a nossa categoria para se preparar, né, e acolher aí essas demandas. Então, eu vou, né, como a Cláudia colocou, explicitar um pouco sobre a prática do atendimento de mulheres em situação de violência do contexto do CERNA, né? Então, assim, essa prática, ela é nova, ela se iniciou aí junto às adaptações que foram necessárias devido ao contexto da pandemia, né? E com isso foi necessário que a gente construísse junto com as mulheres, né, essa nova prática de atuação, né? Então, inicialmente, né, assim, o que a gente observou, né, a necessidade aí da construção das técnicas e das mulheres, né, em relação ao sigilo dos atendimentos, né, então, assim, a necessidade de buscar por um ambiente em casa, em que elas se sentissem seguras e confortáveis, né, e que não houvesse aí a possibilidade de outras pessoas da casa escutarem. Isso é um ponto que a gente nota, né, assim, que a gente precisa de reforçar com essas mulheres ao longo dos primeiros atendimentos, porque nem sempre, num primeiro momento, elas conseguem compreender a necessidade desse sigilo, né, então, às vezes, num segundo atendimento, num terceiro atendimento, há algumas interrupções de pessoas da casa, né, entrando no ambiente, passando atrás, então a gente sente a necessidade de construir isso junto com elas, para que elas entendam também a importância do sigilo dos atendimentos, né. E aí, além dessa questão do sigilo, né, a gente viu que é necessário a construção de outras questões, como, por exemplo, né, como que a gente realizaria as chamadas, né, qual plataforma de comunicação que a gente iria utilizar, né, e como a Cláudia trouxe, assim, levando muito em consideração as possibilidades de cada mulher. Então, por exemplo, uma mulher que não tem um acesso à internet, né, a gente fazer aí, então, um contato via telefone, né, mas na grande maioria dos atendimentos realizados hoje pela equipe, né, tem sido por chamada de vídeo, né, então a gente tem conseguido fazer desta forma, né, e também combinados em relação a como que ocorrem, né, as marcações e as desmarcações dos atendimentos, né, assim. E o que pode ser feito caso a mulher não responda a chamada, pensando aí sempre na questão da segurança delas. Então, a gente combina com essas mulheres para que elas sinalizem de alguma forma, né, assim, que elas não podem fazer o atendimento naquele momento, mas que está tudo bem, né, ou que se caso elas não sinalizem, né, assim, o que nós poderemos fazer, né, então, normalmente, assim, o contato com alguma pessoa de referência que ela deixa, né, com a gente o telefone, para poder saber sobre a segurança dela e entender também, né, os motivos da marcação e da desmarcação desses atendimentos, né. Essa marcação e essa desmarcação, inicialmente, ela era feita com a equipe da recepção do serviço, né, nos atendimentos presenciais, e agora elas passaram, então, a ser realizadas junto com as técnicas, né, e a gente notou que isso trouxe uma maior proximidade com o caso de cada mulher, né, e também com a própria mulher, né, e eu vou explicar um pouco mais à frente a questão do vínculo, né, como é que o vínculo tem sido construído aí no atendimento online. Então, além, né, dos combinados sobre o funcionamento do atendimento online, para aquelas mulheres que estão em maior risco, né, e a gente consegue identificar isso ao longo dos atendimentos, é necessária a construção do sistema de segurança, como o Cláudio também pontuou, né, então a gente organiza com essas mulheres, por exemplo, alternativas para a realização dos atendimentos em horários em que não há a presença do agressor,
né, ou mesmo a busca por outras plataformas de comunicação para os casos, né, em que o agressor é muito controlador, né. Então, eu até queria trazer um exemplo de um atendimento que eu estava realizando, que no início dessa transposição do atendimento presencial para o atendimento online, a gente notou que quando era iniciada a chamada de vídeo, em alguns instantes o agressor ficava ligando o tempo todo, interrompendo o atendimento, né, e a gente percebeu, né, eu e a assistida, que era pelo fato dela estar online no WhatsApp. Então, isso criava aí essa interrupção dele. Então, a gente construiu o atendimento em uma outra plataforma, né. E aí, assim, a importância de pactuar, né, com as mulheres, o funcionamento do atendimento, né, assim, contribui para que a psicóloga, ela se assegure que o autor das violências não estará em casa, né, e que o atendimento não vai se tornar aí mais um fator de risco para a mulher, né. Então, assim, com a escuta do conteúdo do que a gente está conversando, né, então é muito importante essa construção, né. E aí, um outro ponto, né, de atenção nessa interação online, que a gente tem notado ao longo aí da nossa prática, é a respeito das trocas de mensagens escritas, né, junto com as mulheres. Então, a gente precisa ficar atenta, né, a respeito dessas mensagens serem enviadas, né, pela mulher ou não, e também o teor escrito nessa mensagem, para que a gente saiba, né, assim, se é hora de fazer alguma intervenção, ou se a gente pode responder de alguma forma e fazendo essa intervenção num outro momento, né, no momento, por exemplo, do atendimento online que já está agendado. Então, esse é um ponto que a gente nota, né, assim, de atenção. E aí, né, para a realização também desses agendamentos, a gente tem levado em consideração a rotina da mulher, né, o horário em que é mais adequado para o atendimento, pensando em outros fatores, como a presença dos filhos, né, existem casos de mulheres que são mães de recém-nascidos, então a gente tenta aí construir junto com a mulher um melhor horário para fazer isso, né, o horário da rotina de trabalho, de teletrabalho, a própria rotina da casa, né. E aí, o que a gente tem notado, assim, que esses atendimentos online têm tido uma tendência maior à remarcação frequente ou mesmo à falta dessas mulheres, né. E aí isso nos faz pensar, né, então, assim, se é uma questão do próprio atendimento online, ou, né, se é o impacto desse período que a gente está vivendo, porque como a Cláudia trouxe, né, assim, nossa adaptação ao atendimento online vem devido a essa questão da pandemia. Então, a gente percebe, né, o impacto também desse período da pandemia, com a questão da sobrecarga, o aumento do cansaço dessas mulheres, a dificuldade com o sono, né, e questões emocionais também. Então, por exemplo, em alguns momentos, os atendimentos têm sido mais no período da tarde, né, a gente tem notado uma dificuldade dessas mulheres em acordar mais cedo. No atendimento presencial, era muito comum a gente atender às 7 horas da manhã. Mas hoje, no atendimento online, a gente percebe que não, né, que esses horários têm sido agendados mais tarde. E uma outra questão, né, assim, que eu gostaria de trazer é de perceber, né, uma dificuldade, às vezes, da mulher de construir um espaço que seja para ela, né, de reconhecer a necessidade de um atendimento, né, que seja para o cuidado de si mesma, né, então, assim, dentro da relação violenta, a gente percebe um esvaziamento dessa mulher, né, nesse sentido de cuidar de si, então ela está muito voltada para o outro, acostumada a atender o outro, e aí, por que eu estou comentando sobre isso, né, que eu notei em um dos casos de atendimento, que a mulher, ela costumava faltar ou atrasar no horário. E quando eu pontuei sobre isso com ela, né, a partir desse momento, todos os outros atendimentos, ela foi pontual e frequente. Então, assim, é só um exemplo, né, para poder contribuir aí com o que eu estou trazendo. E aí, a gente tem notado, né, assim, uma necessidade de demanda de uma maior flexibilização da agenda de atendimento por parte das psicólogas do serviço, né.
E um outro ponto, né, assim, é que durante os primeiros atendimentos, nessa modalidade online, a gente percebeu a necessidade da adaptação por parte das técnicas e das assistidas, né, e em alguns casos, nos primeiros contatos com as mulheres, houve uma certa inibição, né, ou seja, os contatos foram um pouco mais reduzidos em termos do tempo, né, relacionado ao atendimento presencial. Mas ao longo do acompanhamento, né, ao longo desse processo aí do atendimento online, isso foi normalizando. Então, a gente nota que isso foi só num primeiro momento mesmo de adaptação. As próprias técnicas, né, assim, de atendimento, nós psicólogas, precisamos de passar aí por uma mudança, né, de compreensão dessa modalidade de atendimento, adaptando a realização aí da nossa escuta, né, e a gente notou uma questão de uma maior atenção, né, que nos demanda o atendimento online. Atenção no sentido, né, assim, de focar numa tela, né, que é diferente da interação pessoal, né, pessoalmente. Bom, e aí, né, como eu estou colocando, por mais que tenha essa questão da adaptação, as mulheres responderam muito bem à proposta de atendimento online, né, a gente notou que ao longo desses atendimentos, né, nessa modalidade, a maioria das mulheres partilham as suas experiências da mesma forma que o atendimento presencial, né? E um outro ponto observado é que houve uma aproximação maior das mulheres junto à psicóloga, né? E isso é ilustrado a partir do momento em que as mulheres nos convidam para conhecer a casa, para conhecer os filhos, né? Então, o atendimento online faz com que a gente também entre na casa dessas mulheres, né? Isso ilustra um pouco, né, da relação de confiança e de vínculo, que é fundamental na construção desse processo de autonomia e fortalecimento das mulheres, e que tem se dado, né, independentemente do contato presencial. Então, assim, a prática tem nos mostrado essa relação de vínculo, né, muito bem estabelecida pelo atendimento online também. A nossa prática, ela também mostra, né, que ao longo do relacionamento violento, é muito comum que as mulheres percam, por exemplo, o seu contato com a rede socioafetiva, né, e esse período de pandemia a gente sabe que tem agravado ainda mais essa situação. Então, nesse momento em que os vínculos estão um pouco mais reduzidos, a gente entra aí como um ponto de apoio, né, e o atendimento online, ele torna-se um momento em que as mulheres podem utilizar, né, para falar das suas rotinas e também tem a oportunidade de se reorganizar, tanto emocionalmente, quanto nas questões do dia a dia. Ainda, né, sobre essa questão da aproximação da mulher junto às técnicas, a gente nota que esse maior vínculo, né, faz com que as mulheres acessem as psicólogas em outros momentos, além do horário agendado, né, assim, e no atendimento presencial, a gente tinha um contato com a mulher semanalmente. Nesse atendimento online, a gente acaba tendo mais contato com essas mulheres, e isso, né, acaba facilitando aí a devolutiva dos encaminhamentos realizados, né, que é um dos pontos fundamentais do trabalho com as mulheres em situação de violência, principalmente aí pensando na política pública, né, onde a gente trabalha em rede, então tem outros atores envolvidos no cuidado aos casos dessas mulheres. Um outro ponto, né, assim, que eu acho que é interessante da gente trazer sobre essa possibilidade, até acrescentando aqui, do atendimento online, é a discussão de caso com a própria rede, né, a gente tem notado uma facilidade maior, né, enquanto equipe de discussão de caso e até atendimento multiprofissional junto das mulheres em situação de violência e outros órgãos na rede e nós da equipe do CERN, né, então tem sido muito interessante isso. Essa possibilidade aí do atendimento online. Bom, e aí, com essa mudança também na construção do vínculo, né, uma outra questão que aparece é a orientação e o suporte após a vivência imediata de alguma violência. Né, então, o que a gente notou? Que essas mulheres passam a acessar a equipe, né, a técnica de referência do caso, para depois de vivenciar alguma violência, né, e aí a gente tem a oportunidade de intervir, construindo imediatamente junto com essa mulher, estratégias de segurança, de como, por exemplo, né, acessar uma rede familiar, explicando da rede jurídica, policial e também a rede de saúde, caso ela precise, para alguma violência física, por exemplo, né.
E aí, esse ponto, né, assim, é o ponto que toca na construção que a gente faz sempre com essas mulheres do plano de segurança pessoal, né, e esse plano de segurança pessoal, ele é acionado, né, ao longo do acompanhamento em diversos momentos, quando a gente percebe a variação do risco, né. E o que é esse plano de segurança pessoal? Eu vou falar ele superficialmente, assim, mas para que vocês entendam um pouco, né, que são orientações sobre as ações e estratégias que podem potencializar a segurança das mulheres. Então, como a Cláudia trouxe, por exemplo, os aplicativos espiões, isso é uma orientação dentro desse plano de segurança pessoal, né, que a gente constrói com essa mulher a necessidade, por exemplo, de trocar a senha dos telefones, né, ou mesmo algumas outras orientações, né, sobre a hora da violência em si, né, como que ela pode reagir aí à hora da violência, né, e também após a vivência da violência. Então, o plano, ele abarca esses 3 momentos, assim, né, essas 3 situações. E aí, né, assim, eu acho que eu ainda tenho um tempo, mas eu já estou finalizando a minha apresentação, né, e eu quero trazer um pouco sobre o desafio para mim, enquanto psicóloga, né, no atendimento online. Então, assim, essas adaptações da escuta, né, do manejo dos casos, né, a gente, então, é surpreendida aí com esses atendimentos de urgência, né, mas tendo em vista toda a experiência, né, diante do plano de segurança pessoal e também o conhecimento do caso de cada mulher, a gente consegue fazer as intervenções necessárias pensando aí numa maior proteção para essas mulheres, né. E eu também percebo, né, que essa modalidade de atendimento, ela se faz muito necessária, né, porque amplia aí o acesso das mulheres ao serviço de atendimento e contribui, né, para a saída delas do ciclo da violência doméstica. Então, assim, nesse primeiro momento, né, eu queria trazer um pouco mais da prática do que a gente tem construído, e eu me coloco à disposição para a gente continuar aí essa conversa, né, e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Sandra. Em nome do Conselho, né, eu gostaria de agradecer tanto a Sandra quanto a Cláudia pela partilha, né, pelas contribuições. E aí a gente já tem, então, um bloco de perguntas e comentários que eu vou ler, né, e devolvo a palavra para vocês, né, para que depois a gente faça mais uma rodada. Então, primeiramente, né, Luciana Rodrigues Lima disse: a telemedicina é uma realidade hoje. Os cursos EAD também. A psicologia tem que aproximar as pessoas via TICs e os cursos também. A Maria Fernanda Ávila Coffey perguntou: como realizar uma escuta qualificada, sensível, de maneira remota? O Bruno Alvarenga: parece-me uma aberração que a Resolução 04 de 2020 suspenda o artigo 8º da Resolução 11 de 2018, que veda o atendimento em situações de violação de direito. A pandemia submete as mulheres que já viviam situações de violência aos seus algozes. O atendimento online pode potencializar a violência ou criar as condições para que ela aconteça. Além disso, temos uma questão de disposição psicológica no que se refere ao estabelecimento da relação terapêutica. O ambiente dificilmente será favorável ao estabelecimento desta relação, mesmo que se procure avaliar o quanto ele interfere no atendimento. A Cássia Vital: é necessário, então, cadastrar-se e ser autorizada pelo CRP antes de iniciar atendimentos online? E a Tiffany Santos: como é possível construir esse sistema de segurança com mulheres que estão sempre em contato com seus agressores, pensando que a maioria de nós está em casa?
Então, esses são os comentários, as problematizações e questionamentos colocados para o primeiro bloco. Cláudia, você quer iniciar? Posso iniciar. A Luciana cita aí, né, a telemedicina e os cursos EAD, né, e afirmando também que a psicologia, ela deve avançar nessa área, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, né, é de um avanço nessa área, né? Mais do que um avanço, é um avanço que se propõe ético, que se propõe, né, com um cuidado técnico, e também com as referências e experiências, né, de vários outros profissionais no mundo todo, né? Então, eu entendo que sim, né? Eu acho que a pandemia ela acaba nos mostrando assim as possibilidades, as perdas e os ganhos dessas formas de atendimento, né? Eu mesmo tenho uma paciente que sempre me fala, eu estou com saudade do seu abraço, né? Assim, eles não são, né, gente, formas substitutivas de trabalho, né? A gente tem que entender que agora a gente está num contexto em que o trabalho possível é esse, mas o que eu entendo é que essa nossa experiência, ela vai mudar a dinâmica do nosso trabalho de uma forma definitiva, né? E a gente pode, né, fazer essas mesclas aí dos atendimentos, tanto na perspectiva dos serviços públicos, quanto na nossa prática profissional privada, né? Eu visualizo, por exemplo, né, que lá no Cerna, né, acabada a pandemia e a volta dos atendimentos presenciais, certamente a gente vai ter uma experiência de mescla de atendimento presencial e de atendimento remoto, né? Inclusive por causa dessa boa experiência que estamos tendo agora nesse momento, né? E, enfim, acho que os avanços, né, assim, e tratando aqui, né, dessa questão do atendimento psicológico mediado por TICs, né, acho que tem muito a ser feito, né. Lá no Cerna a gente ensaia, né, iniciar, por exemplo, os atendimentos em grupo. Nós não tivemos ainda essa experiência, né, estamos nos apropriando ainda da literatura sobre isso, mas, né, é um projeto que a gente possa desenvolver o atendimento também das mulheres em grupo, né? A Maria Fernanda fala da escuta qualificada, né? E aí, Maria Fernanda, a gente discute sobre tanta coisa, né, assim, inclusive essas mudanças dessas formas de comunicação, né? Há algumas semanas eu conversava com a equipe, né, porque eu tenho também uma formação em linguística, né, mestrado e doutorado na área de linguística, então me salta aos olhos algumas formas, né, de interação comunicacionais que muitas vezes se dão muito mais aqui nesse formato virtual do que no formato face a face. Por exemplo, a interrupção de fala. Aqui, a gente se policia muito mais, no formato virtual, né? A gente se policia muito mais quando a gente vai interromper a fala de uma pessoa. Por razões óbvias. Quando a gente interrompe, né, todo mundo fica assim, o quê? Ninguém entende nada por alguns segundos, né? Até que a gente volta e dá a fala para uma pessoa, depois dá para outra. Então, essa mediação, ela se dá de forma diferente aqui, né? E isso traz algumas vantagens, né? Porque a gente pode, inclusive, falar, completar um pensamento, completar uma ideia, né? Inclusive com uma segurança de que não vai ser interrompido, porque se for tem esse embaraço, né? Então a gente também está se
se acostumando a se relacionar nesses ambientes, né? Então, tem muitas coisas para a gente discutir, mapear, entender, né? Até a própria questão da corporeidade, né? Assim, os artigos que eu leio, né? Porque também não consegui ler tanta coisa por causa do tempo, né? E nas brechas vou lendo e vou procurando, né? Tem, inclusive, apontado que a corporeidade também está ali, né? Que a corporeidade também ela tem expressão, né? Uma expressão diferente do face a face, mas ela também se expressa, né? Várias outras questões, né? Como, por exemplo, essa forma da interação é uma interação também em que a gente se vê ali no aplicativo, né? Então, há uma dimensão de espelho também para a gente, na hora que a gente está fazendo esses atendimentos. Enfim, né? Tem um tanto de questões aí, né? Mas, assim, o que vale mesmo, né? Eu acho que quando a gente está falando de uma escuta qualificada, a gente está falando da escuta própria mesmo, da psicologia, né? Para a qual nós fomos formadas, né? Que é uma escuta sensível, uma escuta cuidadosa, uma escuta analítica, né? Então, todos esses elementos, eles se somam aí também e são apoios para que a gente possa fazer um bom atendimento, né? O Bruno questiona, né, a suspensão do artigo da Resolução 11 de 2018, né, inclusive com a possibilidade do atendimento de mulheres em situação de violência, fala da questão da relação terapêutica. É assim, Bruno, deixa eu te explicar. Quando a gente está trabalhando com mulheres em situação de violência, o nosso trabalho, tudo que a gente vai fazer, né, a gente está trabalhando com as dimensões de potência das mulheres, né, organização, reorganização e potência da autodeterminação delas, né, da autoestima, da autonomia. Então, quem tem que dizer isso são elas, né? Então, por isso é que a gente se vira para elas e fala assim: olha aqui, temos isso, é possível, é seguro, o que você acha, como que nós podemos fazer? Então, essa construção é uma construção toda com elas, né? E é muito importante esse ponto, né? Porque todo mundo diz o que as mulheres devem fazer, né? O Estado diz, os profissionais dizem, enfim, os maridos, companheiros, companheira dizem, né? Mas o nosso trabalho, né, que é um trabalho de aproximação máxima das mulheres, a gente fala assim: me diz aí, o que você acha que a gente pode construir? E quando a gente se volta para as mulheres assim, nós estamos, né, profissionalmente, tecnicamente, eticamente, construindo com elas, né, todo um caminho de escolha, de autonomia, de autodeterminação, né? E eu suponho, inclusive eu espero, né, que após essa experiência, que não é só nossa, gente, né? Nós estamos trabalhando aqui num cenário de uma instituição que está falando em Minas Gerais, mas o Brasil inteiro está vivendo isso, várias instituições estão vivendo isso, né? Eu entendo que o CFP vai buscar um grande debate nacional para recolher todas essas experiências, né? E reavaliar, inclusive, esse artigo da Resolução 11 de 2018, né? Inclusive, criando critérios e avançando aí nas propostas da referência de mulheres em situação de violência por meio das TICs, né? A Cássia fala do cadastro. Tá, Cássia, tem que fazer um cadastro. Essa resolução 4 de 2020, ela, uma das coisas que ela coloca lá também, que foi uma resolução do CFP, né, foi uma
uma resposta do CFP é que o cadastro precisa ser feito, mas no momento da pandemia, os profissionais de psicologia não precisam necessariamente esperar a aprovação desse cadastro, que pode demorar um tempo, né? Inclusive por conta do volume desses pedidos, né? Para iniciar os atendimentos psicológicos mediados por TICs, mas é obrigatório que se faça o cadastro, tá? A Tiffany fala da questão da segurança, né? Da segurança e do contato com os agressores. Tem várias formas, né? Eu acho que a Sandra, ela trabalhou bem isso na fala dela, quando ela veio explicando, né, assim, todo o trabalho de construção de segurança que a gente vai fazendo junto com as mulheres, né? E esse é o ponto mais importante, gente. A gente também não pode infantilizar as mulheres, né? Falando assim, as mulheres não sabem escolher, as mulheres não têm dimensão de risco, as mulheres não isso, não aquilo, né? Então, a gente tem que pensar também como que nós, profissionais, trabalhamos, né? Dentro desse cenário de risco, é fato, né? Mas que trabalha junto com as mulheres, né? Fazendo toda essa construção e das melhores formas de trabalho em segurança. Sandra, você quer complementar? Eu quero, né? Assim, eu acho que a Cláudia, na realidade, ela trouxe muito bem, né, sobre o que apareceu e eu quero contribuir um pouco sobre essa questão do plano de segurança, né, que é a pergunta da Tiffany, né? Como construir esse sistema de segurança com as mulheres que estão em casa, sempre em contato com seus agressores, né? Pensando que a maioria de nós está em casa. E aí, assim, quando ela traz isso, né, eu entendo aí que realmente pensar em manejar isso com a gente estando à distância pode, né, soar um fator de maior dificuldade. Só que quando a gente olha para o atendimento presencial também, a gente está em contato com essas mulheres durante uma vez da semana por um período ali de 1 hora. Então, isso, né, como o Cláudio colocou muito bem, é devolver para as mulheres essa autonomia, essa responsabilidade diante do próprio risco. Né? Então, a gente trabalha com essas mulheres a tomada de consciência, né, do risco em que elas estão, e isso se difere aí de mulheres para mulheres, tendo em vista o contexto da relação que elas estão, né? Então, existem diversos tipos de risco que a gente tem que entender com cada mulher, né, de uma forma específica, né, singular, e com isso a gente vai construindo as estratégias que forem pertinentes de acordo com esse risco, né, apresentado. Então, a mulher, por exemplo, que vivencia com o seu agressor no mesmo lar, né, a construção dessas estratégias se difere daquela que já não está mais com o agressor em casa, né, então, nesse sentido que eu queria contribuir, assim. E tem todo um plano, né, que a gente tem utilizado no serviço, né, pensando aí em como auxiliar essas mulheres. E, nesse momento, né, assim, eu queria contribuir com essa parte, mas eu acredito que a gente vai ter uma outra rodada de perguntas, e aí no que, né, assim, eu puder contribuir, eu estou à disposição. Fiquei aqui pensando, até um pouco das nossas conversas, né, anteriores, para poder pensar esse debate online. Eu não sei qual é a composição das pessoas que estão participando, assim, se é mais gente da região metropolitana, né, ou do interior de Minas, mas é porque, assim, como eu sou do interior, né, eu sempre gosto de fazer essa marcação, porque a gente mira na capital, né, nas cidades maiores, onde tem uma rede estruturada, onde tem Cláudia, onde tem Sandra, onde tem serviços, né, e não é a realidade da gente que vive, né, no interior. E além de não ter serviços, né, porque eu acho que é muito importante ter, né, lugares de abrigamento, de acolhimento, né? Mas, para além disso, eu acho que a gente ainda não tem uma mentalidade de trabalho em rede
de cuidado e de um olhar para mulheres que são vítimas de violência, né? A minha experiência, que é do campo da saúde mental, né? Mas é dessas mulheres ficarem sendo revitimizadas, ficarem sendo culpadas, né? Pelas coisas que acontecem na vida delas, assim. Então, acho que é um desafio para a gente qualificar, né, a formação acadêmica, tanto na graduação quanto né, pós-graduação posterior, porque ainda acho que existe, aí não sei, vocês digam, né, qual a opinião de vocês, mas ainda acho que isso fica no campo da invisibilidade, né? Fica meio que, às vezes, numa bandeira, às vezes, de uma data ou outra, que se faz uma campanha, mas que no cotidiano os profissionais não têm um feeling para identificar, para manejar, muito menos para orientar, né? Eu acho que essa coisa da orientação escapa muito na atuação profissional, né? Assim, acho que psicólogo, acho que ser psicólogo é só ficar, né, nas questões do psiquismo, do inconsciente, né? Assim, não aposta nessa coisa, né? De que levar informação, como que isso pode sim fazer diferença na vida das pessoas, né? A coisa do plano de segurança, eu que trabalho muito com a coisa da prevenção do suicídio, né? Gosto muito, aposto muito nessa ferramenta. A gente sabe que nenhuma ferramenta é para todo mundo, né? Mas é uma ferramenta didática, né? De construir ali, apontar, anotar estratégias que na hora do sufoco, na hora do desespero, a pessoa vai arrancar aquilo ali do bolso e vai ver ali o que é que eu posso fazer, né? Eu comigo mesma, mas que se eu não tiver alguma coisa, tem hora que eu não vou lembrar, né? Então, assim, não sei o que vocês acham, mas tenho percebido dessa forma, assim, como que ainda está no campo da invisibilidade, né? A questão da violência doméstica, que é muito maior, né? E é muito mais ampla e ainda não, né? Acho que nós estamos tateando, mas, né? Infelizmente, ainda acho que está longe. Eu trouxe a Cláudia aqui no meu município, né? Assim, é uma vontade, né? Mas é um caminho a se construir, né? Não tá posto e não está construído. Eu vou, então, ler. Aí, assim, eu vou ler a segunda rodada, e aí vocês, depois, se vocês acharem pertinente, comentar a minha fala, / desabafo, né? Então, vamos lá. Josiane Elias pergunta: como é tomado conhecimento da violência que as mulheres são submetidas? Elas são encaminhadas por quais equipamentos? Amanda Oliveira dos Anjos pergunta: existe alguma diferença no atendimento online entre as mulheres brancas e as mulheres negras, considerando os aspectos raciais? A Lucileide Malaguti Colares: sou coordenadora geral e fundadora da OSCE Nave, que trabalha com mulher e criança em situação de violência. São 35 anos de trabalho. Estamos localizados no bairro Ana Lúcia, ao lado do bairro Santa Inês, área limítrofe entre Sabará e Belo Horizonte. Minha pergunta: hoje, na pandemia, temos atendido via online, mas temos, nos 250 casos que atendemos por mês, muitas mulheres sem internet, sem Wi-Fi. Vocês têm algum instrumento que possam ajudar nessas situações? E, por fim, a Rosângela Barbosa: vocês têm contato com o Ligue 0800? Com o Ligue 180, me desculpem, diz que 180. É um primeiro contato que poderia ser direcionado à rede, ou não? Quer começar da Sandra? Eu acho que eu quero, inicialmente, Cris, comentar a sua fala, sabe, assim,
porque eu entendo, né, esse desabafo como você trouxe, né, pensando no contexto do município dos interiores, né, assim, eu já trabalhei no interior, inclusive um interior muito pequenininho, de 10 mil habitantes, então eu sei que o nível de informação e de conhecimento é diferente, né, mas o que eu penso, assim, é uma coisa que a gente até tem discutido em equipe, lá no Cerna. Nós temos centros de referência especializado espalhados pelo estado de Minas Gerais, né? E com o atendimento online, por exemplo, a gente potencializa a oportunidade de mulheres do interior serem atendidas por esses centros de referência que são especializados, que vão ter todo esse cuidado aí com o plano de segurança pessoal, que tenha o conhecimento de como conduzir, né, esses atendimentos que são realmente atendimentos muito mais delicados, né, e que requerem realmente uma formação específica, como a Cláudia até trouxe na fala dela. Então, assim, nós do Cerna, a gente tem feito atendimento de pessoas no interior que não têm acesso a uma rede especializada, né? E também houve um caso em que a mulher era atendida por nós e a gente fez a referência dela num outro estado, né? Então a gente conseguiu aí ajudá-la a se reorganizar num outro estado por causa dessa plataforma online de atendimento, né? Assim, essa modalidade online de atendimento. Então, eu só queria comentar a sua fala nesse sentido, sabe? O quanto talvez o atendimento online entra também quase como um ponto aí muito favorável para essa discussão, né? E aí, agora, então, passando para as perguntas, eu vou pegar aqui. A Josiane, né, Elias, ela traz como que é tomado conhecimento, né, da mulher em relação às violências que elas são submetidas e quais são, né, são encaminhadas por quais equipamentos, né? Então, assim, as mulheres, para o nosso serviço, elas vêm encaminhadas, normalmente pela Delegacia da Mulher, pela Defensoria Pública da Mulher, e também pela promotoria, né, ou mesmo de porta aberta, ou seja, ela conhece o equipamento por algum outro, né, meio de informação, às vezes a própria internet, e toma contato conosco, né, então tanto de forma espontânea quanto aí por outros equipamentos. E a respeito, né, assim, da tomada de conhecimento da violência que essas mulheres são submetidas, eu acho que nesse sentido, Josiane, é muito por parte de cada mulher, né, se eu bem entendi o que você trouxe, assim, cada mulher identifica a violência que vive em um momento da sua vida, né, então, eu queria, né, colocar isso. E um outro ponto, né, que eu vejo do nosso trabalho é que ele é indiferente ao registro, por exemplo, de um boletim de ocorrência. Acho que é importante a gente colocar isso, né? A gente trabalha o fortalecimento das mulheres, independente da necessidade de um processo de denúncia, por exemplo. E aí, né, a Amanda Oliveira, ela traz sobre a diferença no atendimento online entre as mulheres brancas e as mulheres negras, né, considerando aí os aspectos raciais. Bom, Amanda, dentro do meu entendimento, do entendimento da nossa prática, é claro que a gente percebe aí, né, a interseccionalidade dos atendimentos, né, das mulheres em que a gente atende, na realidade. Então, existem, por exemplo, a questão de classe, né, onde a mulher não tem acesso à informação como outras mulheres, mas especificamente da diferença entre o atendimento das mulheres brancas e das mulheres negras, né, a gente tem construído aí uma discussão sobre essa questão racial, né, do atendimento de mulheres em situação de violência, e isso, na verdade, se dá de uma forma independente de ser um atendimento online ou um atendimento presencial, né, assim, a gente sabe que as mulheres em situação de violência, a maioria delas tem aí essa questão do recorte de serem mulheres negras, né, o índice de feminicídio de mulheres negras é muito mais alto, então, é isso, assim. E aí, eu acho que eu vou fazer como Cláudia fez, assim, de responder as perguntas e depois a Cláudia complementa, pode ser? Beleza. Então, a Lucileide, né, ela traz aí a pergunta sobre a questão se a gente tem, né, algum instrumento que possa ajudar, né, nessa situação, no caso de pessoas que não possuem, né, acesso à internet. Então, como nós colocamos, assim,
esse atendimento online, ele não necessariamente é realizado somente mediado por internet, né? A categoria de atendimento, por exemplo, via telefone, ela encaixa aí no atendimento online. Então, a gente pode fazer esse atendimento via telefone, né? No nosso serviço, a gente tem utilizado desses atendimentos, né, para aquelas mulheres que não têm acesso à internet, ou mesmo têm acesso à internet, mas existem falhas aí na internet ao longo do atendimento, então a gente acaba passando para o atendimento pelo telefone para poder, né, otimizar aí o acompanhamento e fazer o atendimento no horário agendado, por exemplo. Mas a gente tem utilizado o atendimento telefônico, então fica aí, né, essa possibilidade. E ao final, a Rosângela pergunta se nós temos contato com o Ligue 180 e que é um primeiro contato que poderia ser direcionado à rede, né? Então, de fato, o Ligue 180, ele é, sim, um espaço para orientação e para encaminhamentos, né? Então, eles têm conhecimento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência e eles, então, fazem esse encaminhamento das mulheres que procuram pelo 180 para o CERN. E aí, é isso, assim, que eu queria contribuir nesse momento. Cláudia. Oi. Pode, assim, complementar, se você... Sim. Eu acho que eu vou, né, trabalhar um pouco nessa pergunta que a Amanda fez, né, da questão das questões étnico-raciais, né, e afirmando, assim, né, que é um grande desafio trabalhar em todas essas interseccionalidades, né, das questões de gênero, que a gente precisa mesmo, né, trabalhar com essas questões. E as questões de geração também, né? Assim, quando a gente está trabalhando com mulheres mais velhas, com mulheres jovens, as questões de classe, as questões, né, do território, em que território essas mulheres moram, né? Quais ações são possíveis nos territórios e quais ações não são possíveis nos territórios, né? Então, assim, é sempre uma análise que a gente vai traçando, né? A partir de vários mapas, né? Então, a gente trabalha com esses vários mapas analíticos, né? E quando a gente está trabalhando também, né, com mulheres negras, né, a gente percebe as questões, muitas questões relacionadas, né, à naturalização da violência. Isso já é um fenômeno, né, desse público com o qual a gente trabalha, né, mas a gente percebe, né, assim, essa naturalização da violência na perspectiva, assim, até da mulher se colocar como, né, aquela que precisa, pode e vai sair daquela questão ali em que ela está, né? É um trabalho de desconstrução, né, de todo um sistema, de todo um entendimento mesmo, né, até de merecimento mesmo, né, merecimento de felicidade, de segurança, né, de bom viver, de realização de sonhos, né? Então, assim, é um trabalho que a gente vai, né, tecendo com elas e produzindo, né? Produzindo essas mudanças, o rompimento da relação de violência, né? E a própria questão da potência mesmo, né? Da autonomia, da autodeterminação. Fiquei muito feliz também que a Cristiane, na fala dela, algumas pessoas começam a falar aqui que estão em Fortaleza, Tocantins, Manaus. Fiquei super feliz, assim, de expandir esse diálogo. Minas pra quê, né? Se a gente tem Brasil. Isso, adoro. Podemos ir, então, para o terceiro e último bloco? Sim. Vou abrir aqui, então. Amanda Beatriz. Trabalhei no programa Mediação de Conflitos e nos atendimentos a mulheres em situação de violência, percebemos que há muitas outras vulnerabilidades.
acredito que possa ser um desafio para acessar essas mulheres por via online. Há outro recurso para aquelas que, por motivos diversos, não consigam se adequar? Eu só queria, né, falar assim que eu me encontro bastante nessa fala da Amanda, que é um dos meus incômodos, assim, né, de que talvez, né, muitas mulheres, justamente por essas múltiplas vulnerabilidades sociais, econômicas, enfim, né, não consigam, né, viabilizar um atendimento remoto, né, e aí o nosso desafio enquanto política pública, né, de promover acesso, né, pensando principalmente, né, acesso para quem mais precisa, né, e menos pode. A Bianca Elias pergunta: há alguma orientação para a construção conjunta do plano de segurança pessoal? A Bárbara Bonucci pergunta: quais instituições ou projetos vocês costumam procurar para o atendimento de mulheres em situação de violência? A Ariel Lopes: acho que o atendimento online pode e é benéfico para muitos casos, mas pode haver dificuldades para acontecer, como, por exemplo, os agressores dificultando ou barrando o acesso das mulheres ao mesmo. Como o profissional deve lidar com essas incertezas? E, por último, a Renata Alves: boa tarde, parabéns pela discussão e ótimos esclarecimentos. Cláudia e Sandra, sabemos que as TICs ainda não são acessíveis a todos e todas, principalmente quando falamos de famílias de baixa renda. Vocês têm encontrado dificuldades quanto a isso? Então, eu volto aí para vocês. Começa de quem... Cláudia? Vamos dividir, Sandra? Eu falo algumas, você fala outras? Vamos, pode ser. Ok. Tá bom. É assim, ó. A Amanda pergunta sobre que trabalha na mediação de conflitos, né? As várias vulnerabilidades, né? É isso aí, Amanda. Muitas vulnerabilidades, né? Muitas dificuldades, mas assim, a gente segue, inclusive, com elas, né? Vulnerabilidades, por exemplo, né? Das mulheres estarem em territórios que não são territórios seguros. Por exemplo, dela fazer um atendimento dentro do banheiro, né? Porque se ela for para o quarto ou para a sala, os vizinhos vão escutar e ela não tem ali um sigilo e uma privacidade para ter esse atendimento, né? Então, assim, gente, a gente está falando aqui, né, de uma forma entusiasmada, falando de uma prática, né, assim, de como que ela tem se dado, mas, assim, tem muitos atravessamentos, muitas vulnerabilidades, muitas questões, mas, mesmo assim, o trabalho se faz, né? A gente constrói junto com as mulheres ali esse atendimento, né, para ele funcionar, para ele dar certo, né? Então, esse combinado, essa proximidade mesmo, né, essa comunicação muito direta, né, profissional e mulher atendida, né, fazendo aí e driblando mesmo, né? Tantas vulnerabilidades, tantas dificuldades, né? Então, o atendimento que é marcado na hora que as crianças estão dormindo, entendeu? De manhã bem cedo, porque as crianças ainda estão dormindo, né? É o atendimento e as crianças lá interrompendo, mãe, chamando, e a gente dá um tempo, a mulher vai lá, dá uma tarefa para as crianças, volta, né? Então, assim, são muitas questões, né? Muitas questões. Assim, a gente entra mesmo dentro da casa das mulheres, né? A gente também tem uma outra dimensão que é muito interessante, né? Assim, como que é aquele espaço, como que é, né, aquela vida
né? Que às vezes a mulher não tem nem um sossego mesmo para estar ali, para fazer esse atendimento, né? Ela é frequentemente interrompida, né? Então, assim, são todos, gente, né, sistemas e pontos de análise que a gente vai, né, trabalhando com as mulheres também, né? A Bianca pergunta sobre o plano de segurança. Ô, Bianca, o plano de segurança, ele tem, assim, vários itens. Ele tem itens orientativos, por exemplo, né, sobre que a gente faz com as mulheres, e ele é um plano, gente, que nós usávamos no serviço, inclusive antes de estar, né, nesse trabalho de atendimento por meio das TICs, tá? Então, assim, são orientações de tipo, que a mulher, ela deve trocar a fechadura da sua casa, né, para que o agressor, a agressora não entre. Ela, no momento de briga, de ataque físico, não deve correr para a cozinha, porque a cozinha tem vários objetos que podem ser cortantes e utilizados contra ela. Também não deve se trancar no banheiro, não deve chegar perto de janelas que são altas, porque, né, tem um risco também de ser empurrada, para ela ter, né, deixar separado uma muda de roupa, um pouco de dinheiro, se for possível, documentos dela, dos filhos, né, deixar isso em segurança, porque se ela precisar sair rapidamente, né, ela pelo menos levar algumas coisas, ou deixar isso com alguém, combinar lá um código de perigo maior, né, com filhas, filhos, vizinhas, amigos, né. Hoje a gente tem também no estado de Minas Gerais um aplicativo, né, de celular, que é o MG Mulher. A mulher pode construir ali uma rede colaborativa de mulheres que ela pode acionar no momento em que ela viva uma situação de perigo, né? E ela acionando esse dispositivo, né, as pessoas que ela cadastrou lá também recebem a localização dela, porque esse aplicativo, né, ele trabalha pelo georreferenciamento e etc, né. As dificuldades, a Ariel também fala de dificuldades, de incertezas, né, da presença dos agressores. Acho que a gente falou um pouco sobre isso, Ariel. Não sei se você estava na sala quando a gente comentou, né? Então, assim, todas essas construções, elas são feitas ali, né? Com as mulheres, né? E com a rede também de políticas públicas. E, às vezes, é difícil as mulheres terem acesso mesmo, né? Às questões do atendimento via Wi-Fi, internet, mas às vezes pelo menos o telefone ela tem, dá para fazer um atendimento pelo telefone, né? Essa questão do acesso, gente, é uma questão histórica. A gente não vive isso só agora. Vamos pensar, né, mulheres em contextos rurais, elas têm dificuldade de acesso presencial também, né, a equipamentos de saúde, de assistência, o que seja, né? E o que a gente tem visto é que a possibilidade do atendimento por telefone, né, se coloca, inclusive, agora como uma potência, até para esses casos que estão mais isolados, né? A gente não consegue, é lógico, dar solução para tudo, né? Então, a gente analisa o cenário que nós temos, buscando ali construir as melhores soluções para essas questões, né? Aí vai lá, Sandra. Vamos lá, né? Assim, eu queria só complementar, Cláudia, quando você fala sobre a pergunta quando a Amanda traz, né, a pergunta dela, você explica muito bem essa questão das vulnerabilidades, mas ela coloca um ponto também sobre o acesso a essa via de atendimento online, né? E aí você também traz essa questão do recurso, né, da ligação telefônica, e mesmo para aquelas mulheres, por exemplo, que não têm acesso a um telefone celular, né, a gente tem notado na nossa prática que às vezes a vizinha, né, pode emprestar esse telefone para possibilitar esse atendimento online. E é claro, né, gente, assim, a gente não pode
negar, né? Na realidade, assim, a gente tem construído uma discussão de caso, sempre pensando nas especificidades de cada mulher que procura pelo serviço de atendimento, e aqueles casos que realmente não tem condição do atendimento online, a gente, né, faz o atendimento presencial. Até então, nós não temos encontrado, né, essas dificuldades para o atendimento online, por telefone, por chamada de vídeo, mas existe a possibilidade do atendimento presencial para essas mulheres, né? Elas não ficariam desassistidas. Eu acho que é importante a gente colocar isso aqui, né? Assim, e aí, né? Eu acho que complementando também a respeito da pergunta do Ariel, né, quando ele traz a questão do agressor barrando e dificultando o acesso dessa mulher ao atendimento, né, eu trouxe isso na minha fala, assim, quanto a gente tenta combinar com essa mulher, né, a possibilidade do atendimento em momentos em que o agressor não esteja em casa, né, muitas mulheres fazem o acompanhamento psicológico sem os seus companheiros saberem que ela está fazendo, então a gente combina com elas, né, formas seguras de que isso aconteça, para que elas possam se fortalecer, mas também em segurança, né. E aí eu acho que ficou também a questão da pergunta da Renata, né, não, a Renata, acho que Cláudia respondeu, foi Bárbara, né, sobre quais instituições e projetos, né, que vocês costumam procurar para o atendimento de mulheres em situação de violência. E aí, né, Bárbara, nós costumamos sempre trabalhar numa perspectiva de atendimento de rede, como a gente vinha comentando. Então, esses serviços, né, que a gente mais aciona, em sua grande maioria, são os serviços da rede, que é a Defensoria Pública, a Delegacia de Mulheres, a Promotoria, né, ou mesmo, né, a construção em relação aos atendimentos, junto aos CRAS, aos CREAS e aos centros de saúde, né, a gente faz essa ponte também, né, de comunicação com esses outros serviços aí, não só a rede especializada, mas também as redes de atendimento, de assistência social e de saúde. E eu acho que é isso, assim, né, quero agradecer, né, acho que essa tarde foi muito proveitosa, com muitos debates, muitas trocas, e aí eu volto a palavra para a Cris. Desculpem, chegaram mais 2 perguntas. O ideal é o nosso teto máximo é 17 horas, né? Mas eu acho que vale a pena se vocês tiverem disponibilidade. A Cristina Figueiredo, ela pergunta: existem também programas de atendimentos aos agressores em paralelo aos atendimentos das mulheres? A Bruna Costa pergunta: há algum amparo financeiro específico às mulheres em situação de violência, levando em consideração que muitas delas são dependentes financeiramente de seus agressores? Então, são essas as últimas, tá, gente? E aí está encerrado, então, as perguntas, tá bom? Passa a palavra, então, às convidadas. Me antecipei, né, despedindo. Peço desculpa, mas eu tinha entendido que era o último bloco de perguntas e eu acho que é super pertinente a gente, né, falar também sobre essas 2 que foram trazidas. E aí, Cláudia, eu vou comentar rapidinho, tá? E quando, né, assim, a Bruna traz sobre a questão do amparo financeiro, né, específico para as mulheres em situação de violência, né, assim, nós, Bruna, tentamos sempre trabalhar a autonomia dessa mulher, né? Então, assim, a gente encaminha, por exemplo, para o serviço de assistência social, né, para caso ela precise de um Bolsa Família, né, de algum benefício social, mas a gente trabalha construindo aí também o fortalecimento e a independência financeira dela, né? Então, eu acho que esse é um ponto do atendimento, né? Que esse amparo financeiro aí, ele se dá a partir desses benefícios sociais, né, mas a gente sempre trabalha com ela a perspectiva profissional também, né, do crescimento dela aí nesse sentido. E a Cristina traz a respeito dos programas de atendimento aos agressores, né, em paralelo às mulheres, a gente tem, sim,
né, programas de atendimento aos homens agressores, não no nosso serviço Serna, mas em Minas, e aí acho que a Cláudia é a melhor pessoa para poder falar sobre isso, né, pensando aí em toda a experiência dela nesses atendimentos a homens também, né, então vou voltar a palavra para ela. Joia. Então, pegando esse gancho aí que Sandra deixou, né, sei lá quantos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu fundei junto com um grupo aqui em Belo Horizonte, né, o Instituto Albano, do qual eu sou sócio fundadora até hoje, e depois, né, em 2005, um pouco antes, inclusive, da Lei Maria da Penha, nós iniciamos um trabalho de grupos com homens autores de violência contra as mulheres, né. Depois eu me afastei do Instituto Albano, porque eu, né, pretendia entrar na docência, né, de forma mais exclusiva, por onde eu fiquei também durante muito tempo, e o Instituto Albano, né, é uma das instituições que realiza esse trabalho, né, em grupo com homens. A Polícia Civil aqui de Minas Gerais também tem um programa, e aqui em Minas Gerais a gente tinha algumas experiências que agora eu estou um pouco desatualizada para dizer para vocês, né, como que elas ainda têm funcionado. Mas no cenário nacional, já que a gente está falando aqui, né, com várias pessoas também de várias partes do Brasil, a gente tem sim várias experiências, mas isso ainda, infelizmente, não está consolidado enquanto uma política pública, né? Que também é uma grande luta, entender que isso deve ser uma política pública, que esteja incluída, né, na pasta dos direitos humanos, que faça um diálogo direto mesmo com as políticas de mulheres, né, porque é lógico, né, é impossível conceber esses trabalhos se não forem trabalhos mesmo de rede, né? Em relação à questão do amparo financeiro, Bruna, enquanto política, né, pública de centro de referência, a gente não tem um financiamento exclusivo, né? Essa também é uma grande dificuldade. A gente tem, né, políticas com as quais a gente trabalha em rede, como a Sandra descreveu, né, buscando aí essa questão do amparo financeiro. No entanto, Bruna, eu vou dizer para você assim, essa era uma das questões, assim, né, que lá na década de 1980, mesmo 90, assim, era uma das principais discussões do movimento feminista, e ainda né, a questão financeira, a questão da redistribuição no nosso país é problemática, né, assim, visivelmente problemática, assim como a questão, né, as questões raciais e etc., pensava, né, que se a gente resolve o problema da dependência financeira das mulheres, a gente resolve o problema da violência. E, né, a experiência, ela foi mostrando que não, que na verdade não, né, que existe também, né, muitas linhas a serem trabalhadas, especialmente aquilo que a gente poderia nomear como uma dependência afetiva, né? Então, o trabalho de desconstrução que a gente vai fazendo com as mulheres, né, um pouco isso que Sandra colocou para você, para todos nós, né, de ir trabalhando com ela, a questão da autonomia, né, isso vai gerando ali, né, um sistema de reorganização e uma potência muito interessante para as mulheres, né, inclusive para buscar, né, buscar uma nova colocação profissional, buscar um outro trabalho, buscar uma outra renda, né, então, assim, porque é uma espécie de desabrochar, né. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que eu acho, né, que esse é um trabalho possível que a gente faz agora, mas que também é muito importante, muito necessário, né, que o Estado brasileiro como um todo se organize
para trabalhar, né, esse amparo financeiro das mulheres, né, que de forma tão material fecha mesmo o acesso delas a tantos direitos, né? Vão pensar, por exemplo, até a própria questão do transporte, né? Esse é um gargalo que sempre foi um gargalo da política, né? Os serviços não têm um vale transporte para as mulheres, né? Para dar para as mulheres, para dar como um direito, né? Dar entendido aí como um direito, né? Irem até o serviço e voltarem para casa, né? Então, assim, e pensando assim, né, gente, que isso seria uma política, vamos dizer assim, das mais básicas das básicas, né, assim, prover mesmo essa garantia, né, esse amparo financeiro. Mas, infelizmente, a gente não tem isso organizado aí, né, dentro desse escopo das políticas de atendimento às mulheres em situação de violência, né. Quisera eu, né, que todo o Estado brasileiro tivesse, né, essa e tantas outras, a equivalência, por exemplo, né, da Espanha, né, que tem programas de auxílio para as mulheres, né, que elas possam pagar aluguel, né, começar uma vida, reorganizar uma vida, né, financeiramente para ir para frente, né? Eu confesso que me lembrei, né, de algumas conversas com a Cláudia sobre a questão dos agressores, e, né, isso rende, né, uma live por si só, né, mas eu fiquei pensando assim, que eu acho que é claro, né, a minha defesa, como eu disse, é a gente tentar promover acesso, né, às pessoas que são mais vulneráveis, né, que têm mais dificuldade de acessar. Mas talvez nesse quesito, quando se pergunta se tem um benefício específico, né, a gente sabe que as questões materiais elas são muito importantes, mas nós, psicólogas, não podemos nos esquecer dessa questão da dependência psicológica, né, emocional, assim. Eu tenho transitado, né, com mulheres, né, que não são de baixa renda, né, de média e alta classe, e a gente vê como que são dificuldades de outra ordem, se não são materiais, né, mas de um sofrimento muito grande, né, para poder, como disse a Cláudia, desabrochar, né, assim, eu gostei dessa palavra, assim, né, então não é só da lata vazia, né, que se sofre nessas questões, né. Então, se vocês quiserem finalizar com isso, né, para a gente não ir dormir com muitas minhocas na cabeça. Eu acho que é isso, né? E entender que o momento exige muito da gente, né? Exige muita criatividade, exige muita garra, exige muitas coisas, né? Mas que, né, que a gente consiga manter aí, né, esse brilho nos olhos e seguir, né, fazendo o nosso trabalho tão importante, né, e vendo também que essa forma de atendimento agora, né, nesse momento, ele é tão benéfico para tantas mulheres, né. Eu acho que, assim, né, poderia ficar aqui conversando com vocês muito mais tempo, né, mas entendo que seria um bom fechamento pensar assim, né? Mantenham o brilho nos olhos e vamos seguindo, né? É isso, né? Assim, acho que a Cláudia fecha muito bem,
né? Esse atendimento online, ele nos convoca muito, né? Assim, há uma disponibilidade, né? Eu acho que essa palavra é a palavra que fica para mim, assim, uma disponibilidade para essas mulheres, né? Para estar ali ao lado delas, de uma forma, às vezes, até um pouco mais intensas do que no atendimento presencial, né? E aí eu estou trazendo um pouco, assim, do que é a nossa prática, do que a gente tem notado mesmo. Né, assim, eu vi uma diferença entre o atendimento presencial e o atendimento online nesse sentido. E foi muito bom estar aqui, né, assim, discutindo essa temática, vendo o interesse de todos vocês nisso, né, assim, e que a gente possa ter mais discussões, né, sobre esse tema. Aproveitando, vou deixar um convite, assim, sobre as reuniões da Comissão Mulheres e Questões de Gênero, né, vocês podem entrar no site do CRP, lá tem a divulgação da agenda da comissão, e nesse espaço da comissão a gente faz discussões também, né, sobre isso, né, assim, que a gente conversou aqui, e muitas outras temáticas, né, relacionadas à nossa atuação enquanto categoria, e a temática das mulheres. E aí é isso, né? Assim, um ótimo resto de dia para vocês e muito obrigada. Gente, então, boa tarde. Eu agradeço, né, em nome do CRP, tanto a presença de todas e de todos, especialmente Cláudia e Sandra. Seguimos juntas, né, com um brilho no olhar, porque os desafios são muitos, mas as possibilidades também, né? Um forte abraço, tá bom? E até a próxima. Tchau. Obrigada, pessoal.